Amados, saúdo-vos com a paz de Deus. Essa paz que sempre nos é tão preciosa, mas que nos tem sido tão especial, particularmente nestes últimos tempos que temos vindo a viver. Sem dúvida, tempos de angústia e em que temos de tomar decisões igualmente difíceis e para alguns até incompreensíveis. São os tempos que vivemos, tempos para os quais ninguém estava preparado. Ainda assim, as decisões, sejam elas quais forem, precisam de ser tomadas, ainda que muitas vezes elas sejam muito difíceis. As Sagradas Escrituras ensinam-nos que o coração do sábio discerne o tempo e o modo, porque para todo o propósito há um tempo e um modo próprio. Palavras de Salomão, o grande sábio. Isto quer dizer que o coração do sábio ele precisa discernir, ter consciência dos tempos que está a viver e buscar na presença de Deus que decisões deve tomar em função do conhecimento do tempo que vive e do modo como deve lidar com ele. Todos temos acompanhado as notícias dos últimos dias e temos com perplexidade visto que o mundo está num caos e o nosso país, particularmente, numa situação muito grave e muito difícil. É impossível ficarmos indiferentes aos apelos feitos pelos médicos, pelos enfermeiros, pelo pessoal de saúde e por outros paramédicos e outras áreas de serviço que, lidando com esta situação, têm uma consciência clara, real, plena das dificuldades que vivemos. É impossível ficarmos indiferentes ao apelo feito pelo Sr. Presidente da República, pelo Sr. Primeiro-Ministro e, particularmente, ficar indiferente ao apelo pungente e emotivo que foi feito pela Sra. Ministra da Saúde. Precisamos, diante dos apelos que são feitos, precisamos de tomar decisões. Precisamos de ouvir, precisamos de ficar sensíveis e tomar decisões. E face ao que está a acontecer, decidiu o Ministério da Igreja Assembleia de Deus de Benfica tomar uma decisão que não foi fácil para nenhum de nós. O nosso desejo era podermos continuar a reunir de forma natural e juntos a celebrarmos a Deus, mas pareceu bem ao Ministério também como um sinal para a comunidade, de mostrarmos que estamos também com eles em toda esta situação, decidiu o Ministério suspender os cultos presenciais nas próximas 2 semanas. Depois iremos reavaliar e desejamos voltar rapidamente, mas iremos pontualmente tomar as nossas decisões. A Bíblia ensina-nos muitos princípios importantes sobre a saúde. As leis cerimoniais estabelecidas por Deus para o povo hebreu, particularmente no livro do Levítico, suplantavam, em termos de cuidado profilático, todas as leis e todas as regras que eram conhecidas nesse tempo. Deus trouxe princípios muito importantes, princípios profiláticos na área da saúde para o povo hebreu. Por exemplo, Deus falou através da voz de Moisés ao povo, dizendo: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, e esses estatutos tinham também a ver com estes princípios profiláticos de que eu falei, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. A doença, as epidemias e a corrupção física são uma das facetas do sofrimento humano. O mundo ainda geme com as dores de parto. Ainda temos corpos corruptíveis, sujeitos às enfermidades,
e às epidemias como a que estamos a viver. O apóstolo São Paulo, ele disse, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: e por isso também gememos, desejando ser revestidos na nossa habitação que é do céu. Ainda aos Coríntios, Paulo diz também: convém que isto que é corruptível se revista do incorruptível e que isto que é imortal se revista da imortalidade. De facto, enquanto estivermos neste mundo, estamos sujeitos às coisas negativas deste mundo. Por isso, aguardamos a nossa redenção, a saber, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. No contexto do que estamos a viver, ser cuidadoso e solidário com os que estão particularmente debaixo de uma tão grande pressão não é de modo algum uma negação da fé. Antes, pelo contrário, é uma forma de mostrar a quem está nesta situação que quem crê também é solidário e manifesta, de certa forma, essa solidariedade, indo ao encontro dos apelos que são feitos pelos governantes, mas não diminuindo de forma alguma a sua intercessão em oração diante de Deus por uma vitória rápida sobre esta tormenta pandémica. Mesmo em confinamento, amados, devemos manter uma postura constante de oração. O Senhor convida-nos a nós cristãos, que somos o seu povo, o templo onde Ele habita, Ele convida-nos dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, o sarar a nossa terra passa por nós alinharmos a nossa vida com Deus e por nós fazermos um clamor diante dele. E este, amados, é o tempo de nos humilharmos e orarmos. Orarmos pela misericórdia de Deus para connosco. Orarmos pelos agentes de saúde, médicos, enfermeiros, assistentes, auxiliares, paramédicos e bombeiros que estão na linha da frente deste ataque pandémico. É tempo de orarmos sem cessar pelos nossos governantes, pelas autoridades da nossa nação, para que Deus lhes dê a sabedoria. É tempo de orarmos pelas vítimas que sofrem nas camas hospitalares. É tempo de orarmos por conforto para aqueles que perdem diariamente os seus entes queridos. É tempo de orarmos por aqueles que veem os seus postos de trabalho desaparecerem. É tempo de orarmos por aqueles que estão passando por carência física, alimentar e económica. É tempo de orarmos pelos nossos irmãos e irmãs que, fruto destes tempos, se têm descuidado espiritualmente e têm ficado mais fracos na fé, esquecendo que se nos mostrarmos fracos no dia da angústia, então a nossa força ou a nossa fé, ela de facto é pequena. É tempo de orarmos por aqueles que não têm a mesma esperança nem a mesma confiança, porque ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É tempo de orarmos. De facto, este é tempo de nos, nossos lares, levantarmos um grande clamor diante do nosso Deus e Ele certamente ouvirá as nossas orações e virá em nosso socorro, livrando-nos nesta situação difícil. E concluo, caminho para terminar, encorajando-vos a orar também para que muito brevemente nós possamos de novo voltar à casa de oração, a estarmos juntos, numa forma presencial, a celebrarmos ao nosso Deus, a adorarmos juntos, mas também a podermos olharmos olhos nos olhos, face a face,
e com o olhar podermos ser fator de encorajamento uns para os outros. Amados, mantenham-se atentos às nossas comunicações. E, amados, sejam cuidadosos, protejam-se, porque protegendo-se, protegem também os outros. E protegendo-se, encurtamos o tempo em que nós voltaremos a estar juntos de novo. Amados, termino dizendo: Deus ricamente vos abençoe. Sejam felizes com Jesus e até breve. Amém. Deus seja com todos nós.